Olá, professor de arte, olá, professora de arte, sejam bem-vindos a mais um ATPC. Eu sou Luciana, PCNP de arte, aqui da diretoria de ensino no núcleo pedagógico. E vamos ter mais um encontro de arte, né, para falar de alguns assuntos que são, né, relacionados ao currículo paulista, à BNCC e ao Instituto Ayrton Senna e o São Paulo Faz Escola. E também vou falar ainda de dança com vocês e vou apresentar as novas habilidades do terceiro bimestre que já estão aí presentes, tá bom? Então vamos lá. Muito bem. Então, para a gente retomar aí nosso assunto, né? A gente teve na TPC anterior, né? Nós tivemos falando da BNCC sobre o currículo de educação integral, né? Construindo esse currículo de educação integral, que envolve um desenvolvimento pleno, né, do compromisso com os estudantes com suas diversas dimensões. Essas que são a intelectual, a física, a afetiva, a social, a ética, a moral. E ele retoma orientações que estão presentes, né, na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, das diretrizes curriculares de educação básica, apresentando a educação integral, que pensa o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento emocional do aluno. Todo esse material encontra-se aqui no Instituto Ayrton Senna, né, nesta endereço de e-mail, né, de página, desculpa, e vocês podem procurar saber mais sobre isso, né? Por que eu quis retomar isso, né? Porque vamos pensar que logo nós estaremos de volta com nossos estudantes. E não é só se preocupar com o que ele fez durante a pandemia, se ele realizou as suas atividades, se ele fez todas as sequências didáticas que você passou, se ele fez o roteiro de atividades. O mais importante, eu acho, nesse momento, é a escuta ativa, né? A gente pensar como é que nós vamos encontrar o nosso estudante, né? De como ele vai estar. Né? Então, pensando nos modelos das 5 macrocompetências, nós vamos voltar a falar sobre isso. Então, essas 5 macrocompetências que a gente viu na TPC anterior, né? Então, a abertura do novo, a autogestão, o engajamento com o outro, a amabilidade, a resiliência emocional, que são macrocompetências presentes, importantíssimas, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né? E dentre elas, tem as 17 competências socioemocionais, né, que são identificadas e que são desenvolvidas e que devem ser desenvolvidas na escola. Né? Então, temos aí a determinação, o foco, a organização, a persistência, a responsabilidade, a empatia, a determinação, o respeito, a confiança, né? A autoconfiança, a tolerância ao estresse, a tolerância à frustração, a iniciativa social, a assertividade, o entusiasmo, a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Veja essas duas, a tolerância ao estresse e a tolerância à frustração. Como, de fato, isso está tão presente agora, nesse momento em nossas vidas, tanto nós, professores, educadores, família, como nossos alunos também em suas casas, suas famílias, né? Quanta coisa aqui dessas competências socioemocionais eles estão passando e nós também, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que trabalhar essas competências. E lembra que eu falei para vocês, esse retorno do aluno, né? Vamos ter esse olhar e essa escutativa de como a gente vai encontrá-los, né? Quais são as frustrações, quais foram as suas perdas nesse momento, né? Então, trabalhar essas questões é fundamental, gente. Então, mais do que saber se ele fez atividades, é saber como ele está. Tá? Então, essa é a dica preciosa que eu vou dar para vocês, né? E que a gente tenha esse olhar como educador, como professor, para com esse aluno, esse cuidado. E aí, dentro dessas macrocompetências, né, a gente tem a autogestão, que vai falar da determinação, da organização, do foco, da persistência, da responsabilidade, o engajamento com os outros, né? Que é a iniciativa social, a assertividade, o entusiasmo. Então, veja, né, como o engajamento com os outros também ficou pleno nesse momento. Né? A gente
ter esse entusiasmo, a gente ter essa iniciativa social de ajudar os outros, né? De poder estar colaborando, né? A amabilidade, né? Ter empatia, respeito, confiança, a resiliência emocional, né, gente? Que a gente falou, a tolerância ao estresse, a autoconfiança, a tolerância à frustração. Nossa, como a gente está passando por essa resiliência, né? Nós todos estamos passando, todos os dias, a cada dia é um exercício para nós, né? E a abertura do novo, que eu falei até no TPC anterior, né? Que a arte vai trazer isso, né? Que é a curiosidade de aprender, a imaginação criativa, o interesse artístico, né? Como abertura ao novo, a novas linguagens de tecnologia, a novos conceitos da arte, né? A novos modos de enxergar a arte, experienciar, é fundamental para que nós tenhamos essa abertura ao novo, né? E essa abertura ao novo, dentro das competências socioemocionais, então está mesmo a curiosidade de aprender, a imaginação criativa, o interesse artístico, né? Então ela tem influência sobre o quê? Sobre nossos próprios interesses por novidades, a vontade de criar, de construir coisas novas, de uma forma original, criativa, né? Ter criatividade em aprender. E está relacionada com as competências gerais da BNCC, né? Nessas competências aí numéricas, né? A 2, a 3, a 5, a 7, e a 10. Então, quando você for elaborar um plano, gente, pensar quais são as competências, quais são as dimensões que também ela trabalha, tá? Para que vocês possam direcionar um bom trabalho. E aí, para refletir, eu trouxe até de um material da Rede For, um material de uns 5 anos atrás, mas achei super importante para nós refletirmos, né? Então, pensando no Dewey, né, 2010, ele vai falar: a experiência de aprendizagem só é de fato experiência quando o aprendiz tem a oportunidade de percebê-la integralmente, de estabelecer relações diversas com o que já sabe, com outras experiências, com signos já construídos e com hipóteses que poderá então reproduzir. Então a experiência da aprendizagem é super importante, né? Então quando ele consegue oportunizar e perceber integralmente e fazer essas relações, né? Então Deus já traz para nós essa perspectiva dessa experiência. E ele fala também que requer uma ação ativa do sujeito, que aprende, e um pensar agindo, compreendendo o todo, né? Então, para ele, o sujeito que aprende tem que operar com todo e colocar em jogo suas potencialidades corpórea, intelectual e emocional. E é na arte a gente consegue trabalhar essas potencialidades, né, gente? Principalmente na dança, né, na música, né, nas artes visuais, em outras linguagens, mesmo nas artes integradas, né, a gente tem essas potencialidades a se trabalhar. E aí ele fala também que uma experiência se constitui em 3 movimentos essenciais: o do intelecto, que vai pensar, analisar, nomear, conceituar o real, da prática, para sair do lugar, mudar a perspectiva, para manusear, intervir material e moralmente no mundo, e da emoção, né? Para padecer, se permitir ficar em estado de perplexidade diante da realidade, para sofrer e deixar trocar-se pelas curiosidades aí que o mundo tem, né? Sempre mais radicais, para integrar a prática e a reflexão em experiência única de conhecimento. Então vejam que os 3 movimentos são essenciais para ter essa experiência, né? Do intelecto, do pensar, do agir, que é da prática, e da emoção, do sentir, né? Então eu achei que casou muito bem, né, essas colocações aí, trazendo o filósofo Dewey, né? Então a emoção pertence ao eu, ou seja, ao aspecto mais subjetivo e introspectivo do sujeito que vive essa experiência, né? A emoção é minha, né? E eu compartilho comigo, compartilho com outras pessoas, mas ela passa por mim primeiramente, né? E as emoções, elas duram para além de uma reação momentânea, porque elas estão conectadas, um contexto no qual o sujeito que as vivencia mantém profundas relações com outras pessoas, com os objetos, com resultados circunscritos a estes valores. Então a emoção perpassa por tudo isso, né? Ela pode ser momentânea, mas ela pode estar conectada, né, a um contexto, uma obra, a um sujeito, né? E ela também tem essa relação com outras pessoas, comigo mesmo e com os objetos, né? E
E ela também, né, segundo Dewey, né, permite a combinância de experiência de conhecimento, e por isso toda a experiência de conhecimento seria uma experiência estética, uma experiência que inclui necessariamente o sensível, em profunda aliança com o intelectual. Então, por isso que a arte é fundamental, né? A arte como disciplina, a arte como linguagem, a arte como pensamento, como contexto. Então, ela precisa ser contextualizada, ela precisa ser trabalhada integralmente, né? Não é só meramente um fazer-ação, mas sim uma integração, né? De todas essas experiências, né? De todas as linguagens únicas trabalhadas. E aí, para tanto, a gente traz aí os nossos materiais, o São Paulo Faz Escola, o caderno do professor ensino médio. Vocês chegaram a dar uma olhada? Gente, sempre revisitem esses materiais, estejam ao par, olhem a organização curricular dele. Eu estou trazendo a dança do segundo bimestre, tá certo? Desculpa, do segunda série, primeiro bimestre. Vão falar, nossa, mas do primeiro bimestre. Mas tudo bem, a dança ainda ficou aí no segundo e pode ainda, vocês vão ver, trabalhada no terceiro, tá? Eu trouxe aí para a gente dar uma olhadinha, né, nas questões aí, né? Então, por exemplo, o tema, o conteúdo, então, encontro da arte com o público, as habilidades presentes no currículo, né, que vai falar, investigar o encontro entre a arte e o público na dimensão da mediação cultural, com essa experiência estética a ser compartilhada, e as competências que estão presentes na BNCC, então valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais, as mundiais, também participar de práticas diversificadas, da produção artística e cultural, e aí vai embora, tá? É importante colocar isso no seu roteiro de estudo, no seu roteiro de atividade que você vai apresentar ao aluno. E aí eu trago a atividade de sondagem, que é: converse com o estudante sobre o tema Flash Mob e faça as perguntas indicadas e outras que achar pertinente. Já ouviram falar do Flash Mob? Em algum momento participaram de um Flash Mob? Já leram, ouviram alguma reportagem na televisão ou internet falando sobre o Flash Mob? Vocês sabem, né, gente, que o Flash Mob, né, aí você vem para apreciação, que é quando um grupo de pessoas realiza uma ação inusitada, né? Então, de repente, em algum lugar combinado antecipadamente, né? Seja pelos meios das redes sociais, em outros veículos de comunicação, eles fazem uma intervenção, uma mobilização urbana. Então, de repente, na rua, aos olhos do público, eles começam a fazer uma apresentação, né? Um local escolhido previamente. E o que é interessante do Flash Mob, gente? É atrair o público, é aquela coisa inusitada, momentânea, mas inusitada, né? Que pega as pessoas de surpresa. Então, eu trouxe isso para a gente pensar que a gente pode estar trabalhando no retorno com os alunos, ou eles nas suas próprias casas. Aí a imaginação é de vocês. E lá no nosso material tem os links, né? Então tem uns aqui que são internacionais, tem vários, né? Mas eu peguei lá do material, mas hoje eu vou apresentar esse daqui, ó, que é a Grande Dança Brasil Flash Mob São Paulo. Vamos assistir um pouquinho? Então eu vou colocar aí para vocês fazerem a apreciação.
Muito bem, pessoal. Assistiram? E aí, gostaram? Muito interessante, né? Vocês viram, né, o local que era o Teatro, né, Municipal de São Paulo, um lugar lindo, maravilhoso, que a gente estava morrendo de saudade de passar lá perto, né? E aí vocês viram que coisa inusitada, né? Os estudantes dançando, fazendo movimentos, né, coreografados, movimentos esses que eles fazem na escola, nessas danças, né. Vejam que tinha uma senhora lá, que eu não sei se fazia parte da coreografia, mas ela dança junto, quer dizer, ela nos convida à curiosidade, nos convida a dançar. Então o flash mob é algo muito interessante. E aí o que fala na ação expressiva na atividade 3? Então, após a apreciação dos vídeos, solicite aos estudantes que formem grupos e pensem como realizar e apresentar o flash mob na sua escola, né? Então, organize com os seus estudantes um roteiro com o local, o horário que vai ser feita essa intervenção, né? E, principalmente, não esqueça de comunicar a gestão sobre essa apresentação. Se você for fazer na escola, então avisar previamente a escola, né? Então, verifique com os estudantes o que eu aprendi. Foram capazes de relatar o que e como aprenderam, além da descrição do que é o flash mob? Então, isso é muito importante, né? Saber deles, né? O que eles acharam, né, desse vídeo, né? Ou mesmo depois que eles forem realizar, né? O que eles sentiram em relação ao flash mob. Ok? E aí, voltando um pouquinho, falando um pouquinho da linguagem da dança, né? Então, a dança é uma linguagem artística que vai trazer o corpo em movimento, né? Ela trata disso, né? Ela possibilita o desenvolvimento da sensibilidade, da motricidade, né? Entre pares entrelaçados. Ela tem o domínio o domínio do movimento na dança que proporciona, né, essa ampliação desses repertórios gestuais, de novas possibilidades de expressão, de comunicação, de sensações, sentimentos e pensamentos. É um refinamento do corpo, né? Então, quando a gente trabalha essa expressividade ligada à criatividade, quando a gente trabalha nesses processos de consciência corporal, tanto individual, social, né? Assim como processos de memória, imaginação, a essa concepção e a criação em dança nos âmbitos artístico e estético, a gente está trabalhando esse refinamento do corpo, né? Então, algo pensado. Então, quando você pensa numa coreografia, você pensa no ritmo. Então, tudo isso é o refinamento desses movimentos que fazem parte da linguagem da dança. E a dança está presente em tudo, né, gente? No salão de baile, nos desfiles de carnaval, no encontro de danças urbanas, na roda de samba, de rua, no pátio da escola, no palco, no teatro, no cinema, na televisão. As danças, elas têm função e sentidos ligados ao contexto dos acontecimentos, tanto aos sujeitos que a vivenciam, quanto e as que desfrutam como público, né? Pensando em uma dimensão abrangente, acreditamos que todos podemos dançar. Todos, gente. E a gente não deve deixar passar batido a linguagem de dança nas nossas escolas, tá? Eu não sou exímio dançarino, mas eu posso praticar e realizar essa linguagem lá. Então, se por um lado, cada contexto de ensino de aprendizagem da dança tem contornos diferenciados, para dizer que existe algo em comum, importante a ser destacado para o professor, que irá percorrer as situações de aprendizagem aqui propostas, né? Então, dançar implica em falar sobre os movimentos que ela aborda, né? Então, os espaços nas suas relações de direções, os níveis e planos, o tempo nas relações dos pulsos, os ritmos, a pausa, a velocidade, né, com que o corpo se move, tendo a ação e a reflexão sempre presentes. Então, esse refinamento disso, né, essa apreciação, são vocês, professores, que irão fazer. O ensino da arte na escola tem a função de oferecer não tem essa função de oferecer a formação profissional, aquilo que eu falei, mas é importante que os alunos vivenciem isso. Então, é oportunizar esse conhecimento, essa apreciação, né, trazendo, expandir essa experiência, né, essas possibilidades com os alunos, tá? Então, enfim, dançar significa experimentar o corpo em movimento, né, e saber a sua funcionalidade cotidiana, né? E ela está ligada a complexos processos de aprender uma dança, né? Então, experiências na criação, na construção de movimentos expressivos, né? De saber a história da dança, a sua memória, né? As danças culturais pelo mundo, dialogando, né, com tudo isso aí, né? Então, mais do que nunca, a dança, ela é a expressão do corpo e ela é muito importante aí para ser trabalhado. E eu trago para vocês o Por Toda Parte, do 9º ano, tá? É um material didático, achei interessante. A gente voltar um pouquinho nos fatores de movimento. Esses dias a TPC aí do Centro de Mídias falou também dos fatores de movimento.
Acho que a gente lembra de Rudolf Laban, né? Então é muito importante a gente trazer quais são os conceitos da linguagem da dança, né? O movimento, as direções de orientação espacial, as funções mecânicas do movimento, as culturas juvenis e o próprio Rudolf Laban e o seu legado, né? Então apresentar isso para os alunos, que estava no nosso currículo anterior e está nesse aqui também. Então, o que ele fez? Ele estabeleceu alguns parâmetros, né? Então, de ações, né, realizadas pelo esforço do corpo e dividiu em 4 categorias e nomeou os fatores do movimento, que aqui vou apresentar para vocês, né? Que é a fluência, o espaço, o peso, o tempo. Então, a fluência, o que vai falar, né? Ele vai falar sobre o relacionamento com o controle do movimento. O movimento pode ser livre, controlado, restrito, cortado. Fala do espaço, relaciona-se ao foco, né? Como a gente se move no espaço, né? Com foco direto, flexível, com muitos focos, né? Fala também do peso, quando a gente coloca peso no nosso movimento, né? Relaciona-se ao peso que imprimimos a cada ação, do leve ao firme, e o tempo, que é a velocidade e duração desse movimento, né? Como o susto, como a espreguiçada, como algo súbito, né? Então o movimento, ele tem essas características, né? Então é importante você trazer e fazer essa apreciação com os alunos. A BNCC, nós temos aí unidades temáticas e habilidades que compõem e que fazem parte dessa unidade, né? Então aqui tem o ensino fundamental, do sexto ao nono ano, de arte, né? A nona habilidade, então é legal vocês estarem olhando para elas também. E as proposições pedagógicas, né? O que Laban, né? Laban, ele analisou de forma sistemática o movimento humano com o propósito de entender as leis que o regem, né? Para ele, teoria e prática são indissociáveis, bem como o corpo e a mente são uma unidade inseparável. A gente não faz nada sem o nosso corpo, né? A gente pensa, mas a gente reproduz o nosso pensamento no corpo, né? Então, aí até o teórico identificou propriedades básicas ao movimento. Lembra esse desenho dessa caveirinha, né? Ele fez, né? Com as unidades, né? Com as divisões do corpo, né? Estabeleceu os princípios básicos dessa aplicação desse movimento. Aqui é uma aula dele, né? Naquele tempo. Vejam, né? Que interessante os movimentos que ele já trabalhava, né? E aí trazemos um pouquinho de Mota, né? Que vai falar, né, em 2012, né, que o movimento ele é universal, que o movimento está em todas as coisas vivas, que o movimento é igual à vida, né, a qualidade da vida está diretamente relacionada à sofisticação do movimento, à intenção, a variedade, a complexidade são características do movimento que fornecem as informações sobre a qualidade geral da vida. Então a vida ela é universal, né? O movimento é universal, a vida é universal, ela é igual, né, ao movimento que a gente faz no cotidiano, né, e tem uma complexidade, desculpa, gente. Então, tá tudo relacionado ao nosso dia a dia, né? Então, fala aí, ó. O corpo humano é uma unidade de aspecto tríplice, isso é uma trindade composta por corpo, mente e espírito, que são independentes e relacionados ao movimento. Então, uma coisa não é uma divisão, né, gente? Tudo está no mesmo aspecto, né? O corpo, a mente e o espírito. Então, a gente tem que saber trabalhar isso, né? Saber que a gente usa os movimentos e estão ao nosso alcance, né? Então, em vários tipos de trabalho, né? Em vários valores. Por exemplo, aqui fala, né? Um exemplo, na prece, na adoração, é um movimento, né? Um movimento numa área assim, por exemplo, numa fábrica, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, por exemplo, ir a algum lugar, né? Então, o movimento de locomoção, a necessidade de extravasar energia, aliviar as tensões, a necessidade sutil também de expressar a sua própria singularidade. A gente não consegue fazer nada, eu estou falando aqui com vocês, vocês não estão me vendo, mas minhas mãos estão gesticulando a todo momento. Mais sentado, eu esteja sentada falando com vocês, vocês podem estar sentados, a gente tem um movimento natural, né? O corpo, ele dialoga com o nosso corpo. O corpo dialoga com a nossa mente, com o nosso momento presente, né? A gente não consegue ficar estático, a gente não é estátua, né? Então, é isso que é interessante. O movimento pode ser também motivado por necessidades sociais, desejo de integrar-se com outros indivíduos, em desenvolver o senso de comunidade e comunhão. E também pode ser inconsciente, né, gente? Mesmo a gente parada, a gente está se movimentando. E aí eu trago para vocês no processo de criação, explorando territórios.
que vai falar, começa explorando o espaço, e aí é uma atividade que os alunos caminham, né? Então, por exemplo, quando vocês voltarem numa sala ou no pátio, livremente, né? E vocês vão direcionando a caminhada, né? Então, aqui, ó, por exemplo, tá vendo a foto aqui, né, dos movimentos. Então, vocês vão trazer para eles, olha, esse é o território, né, o pátio, né? Então, olhem, vão andando para essa direção, né, de modo flexível, né, sucessivamente, não para, agora para. Então, vocês vão direcionando como que vocês vão fazer com que eles se movimentem o corpo nesse pátio, né, nesse local que vocês vão escolher, tá? E aí, vamos lá. Na oficina 2, né, então, nesses primeiros territórios são divididos inicialmente em territórios do grande e territórios pequenos. Então, cada aluno vai iniciar em um território, né? Então, no território grande, então, procure explorar esses movimentos maiores. Então, é quando o aluno alonga os braços, ele dá uns passos maiores, né? No território pequeno, ele faz passos menores, é um território menor, né? Então, isso quem vai direcionar é o professor, é você, professor. Então, o que é importante, né? Que também vocês possam trazer também os territórios leve e o território pesado, né? Então, é a mesma dinâmica, só que eles vão fazer movimentos mais leves, mais pesados e vice-versa, né? Então, no leve, explorar movimentos grandes, pequenos, mas com uma leveza. No território pesado, movimentos grandes e pequenos, mas mais pesado, né? Então, é uma atividade muito interessante, como a gente vê aqui na figura, né? Os alunos fazendo essa apreciação. Isso é uma boa maneira, gente, de deixar a timidez de lado, né? E aí, sim, aí no movimento 3, então, explorar um território de cima, do meio, de baixo, né? O tempo, né? Sustentado, livre, súbitos, né? Então é importante que o aluno ele passe por todos esses territórios, né? Que ele consiga fazer o movimento na parte baixa, média e alta do corpo, tá? E os planos, né? Que agora que eu acabei de falar, né? O plano médio, alto e baixo, né? Saber através do comando do professor como ele vai se relacionar com esse movimento, né? Então, é uma atividade muito interessante. E, além de tudo, ele ainda dá ações, assim, indicar ações corporais, como torcer, pressionar, chicotear, socar, flutuar, deslizar, pontuar, sacudir. Não, chicotear não é de verdade, né, lógico. E o socar também não, né, gente? É só uma representação. E aí, esteja atento a essa sequência de comandos, né? E o nível que acontece, né? Um nível médio, baixo e alto, onde que os alunos participem, né? Ou também com movimento súbito, direto e firme, né? Então, como que seria um movimento de chicotear os ombros? Como é sacudir as costas? Como é flutuar com o nariz? Então, são coisas bem interessantes que mexem com a criatividade do aluno, né? Então, aqui fala, né, que é importante isso. Essa é uma matéria de modelagem ao professor inventor, o propositor, ele que vai proporcionar essas habilidades, né, trabalhando todos esses níveis, tá? E aí, essa oficina 4, né, vocês vejam, olha que bacana, né, mais um exemplo, né? Então, um aluno lá deitado, outro, né, quase se levantando, outro já em pé. Então, isso é uma atividade muito interessante que vocês podem estar realizando com os alunos, né? E aí, para finalizar, né, propositores, né? Essa sequência de experimentos, queremos que você e os colegas sejam os propositores. Então, os próprios alunos que vão formalizar, que vão construir esses movimentos, que vão também se apropriar disso e fazer com que outros alunos também participem, né? E também propor essa roda de conversa, né? Como foi essa experiência, né? Como que foi para ele essa sequência de movimentos, né? Isso é muito importante, tá, gente? E aí, ressaltamos que o corpo amplia suas habilidades, a inteligência sobre a dança a partir da dança, né? Explorando essas habilidades, essa apreciação, né? A pesquisa e a conversa sobre a dança. Isso é muito importante, tá, gente?
E aí tem as ideias, né? Então, na oficina 5, possibilita os alunos que inventem as propostas, explorar. Se houver muita dificuldade na elaboração de novas proposições, sugira a repetição de alguns experientes com ou sem modificações. Então, proponha uma ação livre, na qual eles possam explorar movimentos que achem mais interessantes. Então, também é importante que o aluno também se proponha, né, ele deixe ele livre para elaborar esses movimentos, né? E essa roda de conversa, ao final, colabora para que essa experiência seja mais eficaz, né? Então, traga mais uma vez a proposta de Rudolf Laban, né, da sua experiência de dança, né, com base nessas propostas, que aí você fecha a sua aula integralmente. E aqui, né, mais outra, né, com os alunos deitados, né, então com outros, por exemplo, aqui no caso a capoeira, né, tá junto, né, com outros materiais sonoros, também é interessante vocês estarem reproduzindo. E aí, com base nos registros, propõe uma situação de avaliação, ela pode abranger tanto o percurso, desde o início do capítulo, enfatiza o processo de criação. Então, é importante esses registros, fazer essa avaliação de como foi essa aula, de como foi isso para eles também, tá? Instiga os alunos a refletir acerca do desenvolvimento do seu pensamento sobre a dança durante o processo, o que eles descobriram, né? Quais são suas descobertas, as mudanças, o que lhes chamou a atenção, né? Como foi experimentar o estudo por meio do corpo, né? Isso é fundamental, tá? E aí, gente, fechando, né? A gente chegou às habilidades essenciais do terceiro bimestre. E ali eu peguei do ensino fundamental a partir do 6º ano, né? Você viu que agora é o teatro, na linguagem do teatro, tem o descritor, objeto de conhecimento, então é legal vocês fazerem o roteiro conforme está no descritor, tá? Mas o teatro a gente vai falar na próxima TPC, tá bom, gente? Hoje eu quis trazer a dança para dar mais uma, que eu achei importante a gente dar mais uma continuidade, tá? E aí, olha que interessante, né? O teatro vai até o 9º ano, mas lógico, vocês podem estar vendo alguma linguagem que ficou para trás, que vocês acham interessante, estar fazendo nova proposta, tá, gente? Mas daí, vocês viram que a partir do primeiro ano, primeira série, desculpa, do ensino médio, segundo, já muda um pouquinho, né? Então, volta aí as artes visuais, a dança, pode trazer a música, o teatro, né? Vejam, né, a música está presente no 3º ano, na 3ª série do ensino médio, né? A dança aqui no 2º do ensino médio, também como a música, tá? Então vejam, mas aí olha lá, né? O corpo como suporte físico na dança. Então olha lá, gente, uma proposição super importante que vocês podem estar retomando, tá bom? E aí, gente, a gente vai ficando por aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês me verem. Desculpa aí, às vezes, umas falhas técnicas. Gente, espero que vocês tenham apreciado a TPC de hoje. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, sugestões, informações, prometo que eu vou responder todos, tá? Eu anotei todos os e-mails, estou devagarinho respondendo, porque é muito, né? Agradeço aí as palavras carinhosas, tá? Que vocês deixaram no link. Deixe as suas sugestões e até um próximo encontro. Até breve, se cuidem e fiquem com Deus. Tchau, gente.